Olá, bom dia. Eu vou começar o programa de hoje com uma curiosidade. Você sabia que o Brasil tem a maior quantidade de áreas de manguezais do mundo inteiro? E que o Maranhão sozinho responde por 47% da área de manguezais do Maranhão? Mas por que eu estou falando isso? A gente vai fazer uma relação entre manguezais e mudanças climáticas. E esse assunto, quem vem conversar comigo para nos falar da importância disso, de como isso pode ser feito, é o professor Denilson Bezerra, que é professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, professor. Bom dia, Helder. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu posso dizer que a gente tem uma riqueza nas mãos com toda essa área de manguezal do Brasil, do Maranhão, e o que ela representa para a gente? Então, Helder, com certeza sim. O Brasil ele possui a maior área contínua de manguezais do planeta, entre o estado do Maranhão, Pará e Amapá. Tá? Então, ao todo, nessa faixa contínua de manguezais, o Brasil possui mais de 7 mil quilômetros quadrados. Tá bom? Isso em área contínua, manguezais amazônicos. Em termos de área total, manguezais em São Paulo, Maranhão, Ceará, em todos os estados que possuem o ecossistema manguezal, a gente é em segundo em área total, a gente só perde para a Indonésia. Mesmo assim, o Brasil tem 13 mil quilômetros quadrados de manguezal. Né? E o Maranhão sozinho possui 47% dos manguezais brasileiros, ou seja, quase a metade dos manguezais brasileiros estão aqui no Maranhão. Gente, que riqueza essa nossa. Só assim, por curiosidade, você diria que a gente está sabendo explorar essa... Olha, não. Gostei. Não, porque o manguezal ele é um ecossistema extremamente rico, importante. Vou dar um exemplo para você. Quem é que não gosta de ir à praia e aproveitar um bom caranguejo? Né? Não é muito bom? Então, você perguntar, onde se produz caranguejo? Eu desconheço qualquer produção humana de caranguejo, cultivo humano. Cultivo, né? Um cultivo eficiente, como a gente tem para peixe, para ostra. Para o caranguejo não existe isso. A gente pega diretamente na natureza. Olha a importância desse ecossistema. Tá? E o Brasil, apesar que possui uma das maiores áreas de manguezais do planeta, a maior faixa contínua, inclusive, como mencionei para você, a gente não tem um sistema de monitoramento oficial, eficiente. O governo brasileiro lançou agora o programa Pro Manguezal, que é um programa que promete fazer um acompanhamento sistêmico e eficiente do manguezal, mas até então não existia. Tá? E também o manguezal é um ecossistema até muito desconhecido, diferente da Amazônia, que as pessoas já conhecem, já entendem, inclusive as mudanças climáticas. A gente não tem, o manguezal não tem o glamour, vamos dizer assim, de chamar a atenção do mundo para a importância que ele tem dentro desse processo todo que nós vamos falar já, que é de mudanças climáticas. Exatamente. A gente fala muito da Amazônia, do que representa toda a floresta amazônica para a produção de carbono, essa coisa toda, mas para o manguezal a gente ainda não tem essa atenção do mundo voltada para ele, né? Assim, em termos de decisão de política pública, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda está muito carente. Mas a literatura científica já conhece muito o potencial que os manguezais têm. Agora eu vou discutir um pouquinho no contexto das mudanças climáticas. Tá? Como você mencionou, aqui no Brasil a gente discute muito a importância que a Amazônia tem para o sequestro de carbono. Isso. Né? Então a gente toda a sociedade brasileira já conhece muito bem isso. O que a gente não conhece? O Brasil possui uma das maiores áreas de manguezal do planeta. 2, o manguezal é muito mais eficiente para o sequestro de carbono do que a própria Amazônia. Só uma adenda, eu falei produção de carbono, é sequestro de carbono, é retirada do carbono. Retirada, exatamente. Troquei as coisas. Isso. Por que o manguezal é tão eficiente para sequestrar carbono mais do que a Amazônia? Como acontece o sequestro? Eu tenho as plantas, as árvores do manguezal, elas realizam a fotossíntese, como qualquer outra planta. No momento da fotossíntese, a planta absorve carbono. Esse carbono vai fazer parte do quê? Do caule, da folha, dos galhos da planta. E enquanto estiver na biomassa da planta, aquele carbono está inerte, está preso. Está preso. Então ele não ajuda a aquecer mais o planeta. Só que o manguezal faz isso com a fotossíntese das plantas e também o manguezal, que é um ecossistema, as plantas, elas ocupam bolsões de lama. Essa lama é muito pobre em oxigênio. Então, o carbono que cai ali fica inerte, processos como respiração, decomposição, ficam inibidos. E com isso o manguezal consegue sequestrar com a vegetação e na lama. Inclusive, de 50% a 90% do carbono que é sequestrado pelo manguezal está preso na lama. Agora imaginem
a imensa área que de manguezais que o Brasil possui. O que a gente chama de carbono azul. Isso tem que entrar nas discussões de mudanças climáticas, de combate às mudanças climáticas, porque o Brasil está à frente. Inclusive, ano que vem, nós vamos ter uma COP aqui em Belém. Então, o Maranhão tem que levar essa discussão, já que é o estado brasileiro que tem praticamente 50% dos manguezais. Pois é, só para a gente fazer uma diferenciação, o sequestro desse carbono feito pelo manguezal e pela lama é diferente do que acontece na floresta amazônica? É, assim, na planta, nas árvores, é a mesma coisa. Né? Então, é fotossíntese que o carbono vai parar na biomassa da planta, no caule, na folha, no galho. Agora, o manguezal tem uma característica específica. Ele ocupa bolsas de lama, bolsões de lama. Sim, conheço bem. As raízes e caules modificados do manguezal, eles acabam segurando essa lama. Essa lama é que vai concentrar boa parte do manguezal. Aí é que é o diferencial do manguezal. Ele sequestra também na lama. Carbono, ele vai parar na lama. O carbono penetra na lama, essa lama faz como se fosse uma barreira, uma cápsula ao redor dele. Por quê? Porque processos como respiração, decomposição, que são processos que naturalmente lançam dióxido de carbono na atmosfera, são inibidos. E as raízes e caules modificados das árvores acabam segurando essa lama. E isso a gente precisa divulgar para a sociedade. Isso é um estudo recente, alguma descoberta nova, ou é só que a gente ainda não conseguiu aproveitar esse benefício? Não, na verdade, a literatura nos últimos anos, a literatura científica já conhece muito bem isso, entendeu? Pelo menos na última década saiu bastantes publicações. Aqui no Brasil que a gente está começando a discutir. Recentemente a gente publicou no ano 2021, 2022, uma publicação na Science, uma das principais revistas científicas do planeta, fazendo um alerta sobre os manguezais brasileiros. O que é novo? A gente chamar essa discussão para o Brasil. Porque essa capacidade de sequestro de carbono por parte do manguezal e outros ecossistemas costeiros, a gente chama de carbono azul. Isso. Então a gente precisa que o Brasil chame essa responsabilidade para si. Que o Brasil é um dos maiores hotspots de carbono azul do planeta. Nós vamos ser líder dessa ação climática, se o Brasil realmente pegar o conhecimento científico e os tomadores de decisão, quem propõe as políticas públicas brasileiras, por exemplo, a gente está discutindo agora a política de crédito de carbono. Eu não vejo ninguém discutir carbono azul. Entendeu? Só carbono Amazônia, carbono Cerrado. Não é uma questão de comparar ecossistemas ou biomas, mas é uma questão de também trazer essa discussão para o manguezal. Isso, não é questão de dizer este é melhor, este é pior, eu faço melhor do que você. Não, é só uma questão de aproveitar mais um recurso que a gente tem. Exatamente, de forma gratuita. Isso. Agora, só para efeito de comparação, você falou que tem a Indonésia, né? Que tem esse potencial de manguezal também. De alguma forma lá, eles já fazem um aproveitamento melhor, vamos dizer, do que o Brasil consegue fazer? Então, Índia, países como Índia, Indonésia, África, Serra Leoa, né, na África, o que eles têm, assim, não digo de vantagem, mas que eles estão na vanguarda em relação a gente. Já estão, Eles estão discutindo um pouco mais, de uma forma mais eficiente, até políticas públicas, como de crédito de carbono, da mesma forma que o Brasil está preocupado no sequestro do carbono por parte da Amazônia, discussões de crédito de carbono, que a gente tem legislações já sendo discutidas e votadas aqui no Brasil. Na Indonésia eles já fazem isso para o manguezal. Entendeu? Entendi. É isso que a gente tem que começar a pensar. A gente tem que começar a fazer, né? Até porque a gente tem uma vantagem. A gente tem os manguezais na zona costeira amazônica. São manguezais únicos em todo o planeta. Ok, nós vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, que eu estou aprendendo muito a respeito de carbono, sequestro de carbono, carbono verde, carbono azul, carbono de todas as cores e as influências nas mudanças climáticas. Mas vamos fazer só um intervalinho e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a influência e a importância dos manguezais nas mudanças climáticas, o que pode trazer de positivo para essa possibilidade de mudança. E eu estou conversando aqui com o professor Denilson Ribeiro, que é professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão. A gente falou que a Indonésia já de alguma forma está fazendo um uso mais, vamos dizer, mais proveitoso dessa dádiva da natureza, que é o manguezal. O senhor prevê que aqui a gente pode começar essa discussão, pode começar esse aproveitamento dessa riqueza
A partir de quando? A curto, a médio, a longo prazo? Eu acho que tem que ser, assim, usando um termo bem popular, para ontem. Deveria, né? Deveria, porque assim, as mudanças climáticas, até um certo tempo atrás, a gente observava a mudança em torno de uma década. Agora, ano após ano, a gente consegue, em um momento são queimadas, em outro momento as enchentes, em outro momento o mato elevando, então a gente consegue perceber nitidamente, infelizmente, né, também, que ano após ano é de forma tangível para toda a sociedade, né? O efeito das mudanças climáticas, o efeito da nossa capacidade de alterar o clima. Em relação ao manguezal, né? Então, primeiro ponto que, ao meu ver, deve ser discutido de uma forma bem séria aqui no Brasil, o monitoramento dos nossos manguezais. Dados para biomas como Cerrado, Amazônia, mais uma vez, a gente consegue achar com certa facilidade, até dados oficiais. Isso. Né? Certa facilidade não, o Brasil é líder mundial no acompanhamento da Amazônia, Cerrado e outros biomas. A degradação no manguezal brasileiro, para a gente encontrar um dado oficial, a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Né? Então, historicamente, a gente precisa acompanhar com dados oficiais o que está acontecendo com o nosso manguezal. A gente está perdendo área de manguezal, a gente está ganhando áreas de manguezal. A gente ainda não tem estudos muito definidos a respeito disso. Falta dados oficiais. Dados oficiais. Existe um dado do mapa de biomas, que é um dado extremamente relevante, isso, mas é da sociedade civil. Tá? Então a gente precisa de um monitoramento específico, contínuo para o manguezal brasileiro, tá? E dados oficiais para a gente poder pensar em políticas públicas. Tá? Porque a gente tem muitas pesquisas pontuais nas universidades, mas a gente precisa de algo sistêmico, completo para o manguezal. Tá. Em termos de mudança climática, o que eu acredito? O Brasil, dado o potencial ambiental, dado ser um país de dimensões continentais, tem uma responsabilidade global, histórica com o meio ambiente. Então a gente tem um respaldo muito forte. Então falta a gente trazer esse potencial que o Brasil tem para discutir o manguezal, o que é esse ecossistema, qual a importância dele, inclusive as mudanças climáticas, e os tomadores de decisão, os gestores públicos, começarem a inserir o manguezal na legislação, né? Dentro das políticas nacionais de combate ao clima, onde o manguezal e demais ecossistemas costeiros entram. O senhor diria que o governo brasileiro, as autoridades, elas têm consciência desse potencial e têm consciência de que essa discussão, como a gente falou, deveria ter começado ontem, para a gente já estar prevendo resultados, pelo menos para amanhã? Eu acredito que a consciência da forma que deveria existir, não. Ainda não. Isso é um processo de educação ambiental, né? Tudo é uma questão de educação ambiental. Por exemplo, hoje em dia, não importa a idade, não importa se a pessoa estuda ou trabalha, todo mundo consegue discutir mudança climática, porque é algo que todo mundo está sentindo. Então, o manguezal pode ser inserido nesse contexto, como um processo de educação ambiental, as pessoas reconhecerem a importância, serem apresentadas, inclusive quando eu falo pessoas tomadoras de decisão. Sim, tá? sim. A iniciativa privada também, entendeu? Que pode investir em pesquisa. Então, falta uma questão de educação ambiental de uma forma mais específica para a sociedade brasileira conhecer o manguezal. É como eu sempre digo, a gente não conhece o manguezal. Nós estamos em São Luís. Aí eu fico preocupada assim, porque como a gente não tem consciência ainda disso, isso precisa de uma conscientização, uma educação ambiental. Vamos dizer, começar a discutir isso nas escolas, fazer as crianças começarem a entender desde cedo. Mas esse é um processo longo. A mudança cultural, a mudança de conscientização, ela não acontece de uma hora para outra. Se a coisa não vier logo assim, quase, agora a gente precisa da coisa já pronta e de imediato. Por exemplo, a gente teve agora esse fenômeno da Espanha, onde em 2 dias, sei lá, choveu, que era previsto para um ano inteiro. Para o ano inteiro. É uma coisa que assusta tanto, que a gente pensa assim, a solução não pode demorar. As medidas têm que ser tomadas agora. Mas aí, com essa nossa conversa, eu fico pensando assim, se a gente ainda não tem esse conhecimento da importância dos manguezais nesse processo, como fazer o aproveitamento deles, então? Então, o que você levantou foi um ponto extremamente importante. A gente não pode esperar. Né? Não pode. Tem como esperar. A gente não tem mais esse direito. Não tem mais, não né? tem. Então, em respeito ao ambiente e à vida das pessoas, porque nós estamos falando da vida das pessoas aqui né? Uma proposta que poderia acontecer é o seguinte,
Como eu mencionei para você, já é do conhecimento da literatura científica, nós já conhecemos, temos um conhecimento robusto do potencial que os manguezais têm para sequestrar carbono. Tá? Então pode haver um diálogo entre as universidades, universidades, institutos de pesquisa e os tomadores de decisão. Eu acho que já passou da hora de, sei lá, haver um seminário nacional entre ciência e os tomadores de decisão, porque de um evento como esse, políticas públicas poderiam ser formuladas ou reformuladas para inserir o manguezal de uma forma mais incisiva na política nacional de combate ao clima, às mudanças climáticas aqui no Brasil. Nessa COP que vai acontecer ano que vem, né, em Belém, ano que vem, em Belém, de alguma forma, esse é um assunto que já está dentro da possibilidade de discussão nesse evento? Com certeza, mas eu acho que tanto o Maranhão como o Pará e o Amapá, né, o Maranhão, geograficamente, está no Nordeste, né, mas no contexto de oceanografia, Maranhão, Pará e Amapá, litoral norte. Né? As condições aqui no nosso litoral do Maranhão é muito mais do norte do que do Nordeste. É muito mais um perfil amazônico. Então, Maranhão, Pará e Amapá juntos, esses três estados possuem 80% dos manguezais brasileiros. Maranhão, Pará e Amapá, segundo o mapa Biomas. Né? Então, esses três estados devem e podem, mas devem assumir a liderança para puxar essa discussão. Está à frente dessa discussão aqui no Brasil, no momento da COP, chamar a atenção para o carbono azul estocado nos manguezais brasileiros. Mas para que isso aconteça, lá eu fazendo papel de advogado contra. Mas para que isso aconteça, a gente pensa assim, precisa a vontade política, precisa a decisão política de tratar isso com o destaque e a importância que ela tem. Exatamente. Se a gente fica aqui no Norte e no Nordeste discutindo isoladamente, as decisões podem chegar muito tardiamente nesse processo. E a gente não tem esse tempo. Essa COP ela pode ser uma oportunidade de chamar mesmo a atenção para assuntos assim? Você tocou no ponto que eu acho que é exatamente isso que você mencionou. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia está aqui no Norte. Mas o Brasil inteiro discute a Amazônia, o mundo inteiro discute a Amazônia. Então, eu acho que a COP, ano que vem aqui no Brasil, é um momento para nós, do litoral norte, vamos dizer assim, incluindo o Maranhão, chamar a atenção do resto do Brasil e do mundo, o potencial que nós temos, carbono azul, em relação aos manguezais. Então, a gente tem que chamar essa responsabilidade para a gente, porque é tudo uma mudança de cultural, entendeu? É exatamente isso, é aproveitar esse momento. De que todas as atenções estão concentradas nesse evento, né? E chamar a atenção para isso. Falar que não é só a floresta amazônica que tem essa proposta de mudanças climáticas. Os manguezais também participam desse processo. Vamos desse protagonismo também, né, professor? Exatamente. Eu acho, o que eu espero para essa COP, estou muito ansioso exatamente para ver esse tipo de discussão. Olha, então a gente vai ficar esperando essa discussão, tá? Certo. O senhor vai nos atualizando a respeito disso, do que pode acontecer, de que importância que está sendo dada a essa riqueza toda que nós temos. Poxa, a gente tem 47% de toda a área de manguezal do Brasil. Isso é muito importante e pode colocar a gente numa fronteira de protagonismo dentro desse processo de mudanças climáticas que todo mundo fala, que todo mundo reclama, mas que parece que as ações ainda não começaram. A gente pode ser líder global nesse contexto. Nesse contexto, vamos esperar, vamos cruzar os dedos. Vamos Professor Denilson Bezerra, muito obrigado por sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos conversar mais. Obrigado, estarei disponível. Obrigada mais uma vez e bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado, que já sabe, que agora você ficou sabendo, aliás, mais sobre a importância dos manguezais. Agora vai olhar para ele com um pouco mais de carinho, saber que ele também pode ser protagonista nessa coisa que todo mundo está reclamando agora, que são as mudanças climáticas e quem sabe tornar o mundo melhor e mais fácil de viver com menos calor, menos frio, menos calamidade, né? Tchau e até a próxima.